Pai do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos cujo tema é História e Geografia Bíblica. Então nós só vamos tratar da história e da geografia bíblica. Nós vamos dar início desde o comecinho, desde a criação até lá o final, quando o povo de Deus já está na sua terra e todos os acontecimentos vão culminar com a vinda e a obra de Jesus, inclusive depois com os seus discípulos. Então vamos lá, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, peça a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, proteção, para que nós possamos nos aprofundarmos nos detalhes da sua história. Nós vamos iniciar com a criação, lá em Gênesis, capítulos iniciais de Gênesis. Então, nesta série, nessa primeira parte da criação, nós vamos falar sobre a criação propriamente dita, a queda, o dilúvio e um novo pacto com a origem das nações. Muito bem, a criação aconteceu em 6 dias. Isso está contado nos primeiros capítulos de Gênesis. Então, no primeiro dia, aconteceu a ordenação da luz e das trevas. Isso significa que Deus determinou a origem da luz. Haja luz. E quando isto acontece, percebe-se que existe um período de luz que será chamado de dia e um período de não luz, um período de trevas noturno, que será chamado de noite. Então, primeiro dia, Deus faz esta divisão de dia e noite. E ele diz, ao final, que isto era bom. No segundo dia, ele faz a separação de águas. Então, ocorre águas que vão ficar no firmamento e as outras águas que estão abaixo do firmamento. Ele chama esse firmamento de céu. Este é o segundo dia. Então, luz e agora a divisão das águas no céu e na terra. No terceiro dia, estas águas são separadas, águas e águas, ou seja, ele termina esta separação destas águas e elas vão agora se ajuntar em alguns corpos de água, alguns conjuntos de águas. Então, são formados os mares, são formados os rios, são formados os lagos, etc. E uma terra que ficou seca, ou seja, a água se juntou em algumas porções e aparece agora a terra, perdão. Então, eu vou ter terra e água. Na terra, ele cria a relva, as ervas e as árvores com semente e fruto, ou seja, relva e erva sem essas características de frutos, de sementes, e as ervas e a relva como uma coisa à parte. Este é o terceiro dia. E assim como foi no primeiro, no segundo, aqui também ele diz que era bom. O quarto dia, ele volta a tratar da luz e das trevas. Para presidir, ele fala assim, para presidir o dia, ele cria uma luminária, ou seja, ele vai condensar a luz no dia e na noite. Ora, quando ocorre essa criação de luminárias, também indiretamente são criados as estações e os anos, porque essas luminárias começam a ter trajetórias. E aí a gente tem as estações do ano e o próprio ano.
O luminar maior, que está presidindo o dia, vai ser chamado de Sol. E o luminar menor, que está presidindo a noite, vai ser chamada de Lua. Então, nós chamamos de Sol e de Lua. Com esta aparição do Sol e da Lua, com essa transição no céu desses luminares, nós vamos ter não só os dias, vamos dizer assim, né, mas também anos e as estações. Nesta mesma oportunidade, ou seja, nesse mesmo quarto dia, Deus também faz as estrelas. Então, nós temos aí o quarto dia. E Deus também disse que era bom. No quinto dia, ele se volta agora para criar vida. Além da vida de vegetais, agora ele começa a criar animais para ocuparem tanto as águas quanto os céus. Então ele cria alguns seres vivos, algumas criaturas que são aquáticas e que são aéreas. Este é o quinto dia e ele também disse que era bom. No sexto dia, o coroamento da criação, ele faz as criaturas terrestres e dentre as criaturas terrestres, ele faz o homem. O homem é chamado na Bíblia de Adão. É por isso que nós falamos de Adão como o primeiro homem. Adão quer dizer humano. E é interessante aqui a história da criação do homem, porque o nome Adão ele está ligado a outras raízes, a outros nomes, como por exemplo Dam, que quer dizer sangue, e também Adamá, que quer dizer terra. Deus, quando cria o Adão, o homem, né, com estas características, ele cria do pó da terra, Adamá, e ele coloca ali o seu espírito, ele tem ali o sangue, né, como diferenciador de uma criatura viva animal, Dam. Ele faz isto à sua imagem e semelhança. A palavra usada aqui é tselem, quer dizer imagem. Isso significa, né, isso tem um reflexo, uma ideia de sombra, imagem perfeita que é projetada por alguém. É como se fosse uma sombra. Então, Tselem tem este sentido. Então, quando nós estamos na luz e nós vemos a nossa sombra, isto é Tselem. Portanto, imagem ou sombra de Deus. E semelhança, ele usa a expressão demut, que também quer dizer tem o mesmo sentido desta sombra, dessa imagem imperfeita, né, que é dita em Tselem. E é interessante que logo em seguida ele cria Havá. Havá nós traduzimos com o nome de Eva, né? Mas na verdade a expressão original é Havá. Havá quer dizer vivo, portanto ela seria mãe de todo o ser vivo. É ela que faz a geração dos seres vivos. E no sexto dia, portanto, o homem é criado do pó da terra e ele recebe um sopro de vida nas narinas. Ele é o único que recebe isso. Todos os outros seres vivos não têm esta situação. Só nós é que recebemos esse sopro de vida nas nossas narinas. E Deus dá ao homem a responsabilidade para cuidar dos animais e, inclusive, é o homem que dá nome aos animais. Quando Havá ou Eva é criada, ela é criada da costela, da carne de Adão. Então Deus faz Adão um sono profundo e ele retira então da costela a
Eva. Diferente, portanto, da criação de Adão. Adão é criado do pó da terra. E Havá, Eva, é criada da costela, de osso, de carne, que é de Adão, depois que ele é criado. E no sétimo dia, depois de Deus ter feito tudo isso, e olha que coisa interessante, Deus diz que o sexto dia foi perfeito, que o sexto dia foi mais do que bom, né? No sétimo dia, Deus descansa. E o nome para descanso em hebraico é Shabá. Por isso, nós temos o Shabá, ou o sábado, que é o descanso. Amém, amados? Bons estudos!